Da terça-feira, nosso encontro marcado é sempre aqui com o Paulo Souto na coluna Eu Quero Saber. Bom dia, Paulo. Oi, Bom dia, Larissa. Bom dia, Delbrando. Vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos agora à pergunta do José Milton. Ele diz o seguinte: sou professor, tenho 63 anos de idade, 15 anos de contribuição junto ao INSS. Ele quer saber se ele já pode se aposentar. Não, Zé Milton, você vai ter que completar 65 anos de idade, porque você tem a carência na contribuição, mas não tem a idade. Só os 65 anos de idade ele vai poder se aposentar. Pois é, olha só, Douglas Alexandre está dizendo o seguinte, ficou impossibilitado de trabalhar por causa da greve dos motoristas de ônibus, quer saber se a empresa pode descontar esses dias aí de greve do salário dele. Douglas, todos os trabalhadores que utilizam transporte público, ou seja, recebem vale transporte para se deslocar para o trabalho, que ficarem impossibilitados de trabalhar em face da greve dos ônibus, a empresa não pode impedir, não pode descontar nada no seu salário. Só poderá descontar se ela forneceu um transporte e o trabalhador deixou de comparecer ao trabalho. Mas no caso desses aí, se ele recebe vale transporte para utilizar transporte público, a empresa não pode descontar do seu salário. Maria Dalva mandou uma pergunta para a gente. Ela questiona o seguinte: o funcionário público, ao se aposentar das funções por motivo de doença e trazendo um atestado médico justificando a ausência, pode ter o registro de uma falta justificada? Maria Dalva não só pode, como deve. Primeiro, não pode colocar que falta. Também o funcionário também não pode assinar, porque ele não compareceu ao trabalho. Está corretíssimo em colocar falta justificada. Ele faltou, mas teve a sua falta justificada através do atestado médico. Ok, vamos agora para a pergunta da Rosa Maria Araújo, já está aqui na tela. Ela é professora do Estado e também da Prefeitura de uma pequena cidade do Brejo, viu, Paulo? E já está com um tempo suficiente de se aposentar em ambos os empregos. A pergunta é o seguinte: posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria pelo IPEP e INSS ao mesmo tempo? Rosa Maria, você não só pode como deve. Se aposenta, vai curtir sua vida. Você já é professora, trabalhou tantos anos, está na hora de você se aposentar e curtir sua vida. Essa é uma dúvida bem recorrente aqui. É, né? porque as pessoas pensam que não pode ter duas aposentadorias. Ela pode, tranquilo. Se ela contribuiu, né? É, porque são regimes distintos. Ela está aposenta pelo IPEP e pelo INSS. Ela não pode ter duas aposentadorias do INSS, neste caso. Não poderia. Vamos à pergunta de Cristiane Araújo. Ela enviou para a nossa produção. Ela diz o seguinte: trabalho em uma empresa que não paga hora extra, mas ela utiliza um banco de horas para compensar a jornada excedente. Como funciona esse banco de horas? Como é que ela pode controlar aí? Larissa, isso é exatamente um meio de não se pagar hora extra. Um exemplo, vamos trabalhar no exemplo, uma sorveteria, uma fábrica de sorvete, que no mês de janeiro, fevereiro, março, que é o verão, ela precisa fomentar a sua produção. Então ela aumenta a carga horária dos seus trabalhadores, que não pode ultrapassar 10 horas por dia. Também tem que estar previsto numa convenção e num acordo coletivo. Aí, durante uma época onde não houver uma produção alta, ela pode compensar aquelas horas que o trabalhador fez em janeiro, fevereiro e março, no mês de julho e junho, que é um mês de inverno aqui na nossa região. Este é um exemplo. O banco de horas é muito utilizado aqui na nossa região, na área de construção civil. Você vê que os trabalhadores da construção civil trabalham de segunda a sexta. Eles não trabalham no sábado. Por quê? Porque eles têm uma jornada de trabalho legalmente em 1 hora durante a semana para não trabalhar no sábado. Difícil é o funcionário ele controlar essas horas, né? Não, um papelzinho. Hoje tudo ainda, o pessoal ainda esqueceu. Por dia ele tem não custa nada a cadernetinha. É porque hoje a gente está sempre pensando em informática, no mundo virtual, tudinho. É melhor recorrer ao papel. É melhor o papelzinho, ele vai anotando. O próprio empregador também vai anotando. Tem... Mas o banco de horas é legal, não é tem legal, problema está algum. previsto, é desde 1998 que ele está previsto na nossa legislação. Ok, vamos lá para a sexta pergunta do dia. Lázaro Lavoisier, funcionário público e recebe na cabeça do contra-cheque apenas o salário mínimo, porém recebe mais uma gratificação de produtividade com valor fixo. A contribuição previdenciária é cobrada sobre o total recebido. Ele quer saber se, quando se aposentar, vai receber o correspondente ao mínimo ou ao total. Delbrando, o Lázaro ele não diz qual é o regime que ele faz parte, se é INSS ou uma previdência pública. Neste caso, se for INSS, automaticamente ele vai, porque a contribuição previdenciária recolhida é sobre o total. Se for no serviço público, a gente tem que ver se esta gratificação que ele recebe, ela pode ser incorporada. Vai depender de que regime. Se for INSS, a contribuição previdenciária vai incidir, então ele entra no cálculo da aposentadoria. No serviço público vai depender do regimento dele, se ele é servidor público municipal, estadual ou federal, se a gratificação incorpora ou não. Vamos à dúvida de Maria Aparecida, ela é da cidade de Campina Grande, ela enviou para a gente a seguinte questão: trabalhei por mais de 15 anos em uma residência e não tive minha carteira assinada e nem meu INSS recolhido. Gostaria de saber se posso reclamar meus direitos na Justiça do Trabalho. Pode, Maria Aparecida, você contrata um advogado, entra com a ação para pleitear os seus direitos. Porque como é que ela comprova esse tempo de trabalho? testemunha. A Justiça do Trabalho hoje, a maior prova é testemunhal.
E normalmente favorece muito o trabalhador, né, Paulo? Não é que favoreça. É que se ele conseguir provas convincentes, a Justiça do Trabalho vai ter o conceder. direito reconhecido. Vai ter o direito Só reconhecido. Isso, né? Eu discordo que a Justiça do Trabalho seja paternalista, não. Nosso empregador brasileiro é que é desorganizado. Então, se ele é desorganizado... Tem gente que paga um benefício e não pega um recibo. Existe aquele ditado, quem paga mal, paga 2 vezes. E se o empregado tiver a má fé e for na Justiça, olha, eu não recebi esse 13º salário. Pagamento de salário se paga através de recibo, comprova através de recibo. Se você pagou e não pegou um recibo... Paulo, muito obrigada pelas informações. A gente tem outras dúvidas aqui, mas a gente vai tirar na semana que vem, sem dúvida nenhuma. Paulo Souto vai responder aqui. Obrigada. Obrigado, Paulo. Uma boa semana para vocês.